Vamos mergulhar hoje numa obra que, sem exagero, mudou a educação para sempre. É A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, de 1968. E olha, isso aqui não é só um livro. É, na verdade, um verdadeiro projeto de libertação pelo conhecimento. A origem desse livro está toda nas experiências que o Freire teve com a alfabetização de adultos aqui no Brasil. E as ideias que ele colocou no papel, bom, elas rodaram ao mundo, influenciaram educadores, ativistas por mais de meio século. É um texto que continua incrivelmente relevante até hoje. E sabe, tudo começa com essa frase aqui, que é muito poderosa, e está lá no prefácio: aprender a dizer a sua palavra. Essa ideia, a de encontrar a própria voz, é o coração de tudo que a gente vai discutir. É a chave para entender a libertação que o Freire propõe. Ok, mas para a gente entender a solução que o Freire oferece, a gente precisa primeiro entender o problema. Qual era a questão fundamental que ele estava tentando resolver? Qual é o núcleo de tudo isso? Para o Freire, o ponto central de tudo é a desumanização. Ele via isso como uma espécie de distorção da nossa vocação, daquilo que a gente nasceu para ser, seres humanos mais plenos, mais completos. A opressão, então, cria uma realidade que simplesmente impede as pessoas de alcançarem todo o seu potencial. E aqui vem um ponto-chave, viu? A desumanização não é uma via de mão única. O Freire argumenta que uma ordem social injusta, que gera violência, exploração, ela afeta a humanidade de todo mundo que está envolvido, inclusive de quem oprime. É um processo que, no fim, prejudica a todos. E isso leva a gente direto para a dinâmica central da análise do Freire, essa contradição entre o opressor e o oprimido. Vamos dar uma olhada em como ele descreve a relação complexa entre esses dois lados. Olha só esse contraste. De um lado, o opressor, que vê o mundo e as pessoas como se fossem coisas, posses. Para ele, ser é a mesma coisa que ter. Do outro lado, o oprimido, que muitas vezes acaba internalizando essa visão, vivendo uma dualidade, sabe? E chega a desenvolver um medo da liberdade. É pesado, mas o Freire diz que o amor do opressor é um amor à morte, porque ele sufoca a vida, a autonomia. E aqui que vem a grande virada de chave, a ideia revolucionária do Freire. Ele diz que a tarefa histórica dos oprimidos não é só libertar a si mesmos, é libertar também os seus opressores. Porque a verdadeira libertação, para ele, é aquela que restaura a humanidade de todo mundo e quebra o ciclo de vez. Certo, mas como é que esses sistemas de opressão se mantêm de pé? É aí que a gente muda o foco para educação, onde o Freire vai apresentar um dos seus conceitos mais famosos. Freire usa uma metáfora genial: o modelo bancário de educação. Pensa assim, os professores depositam o conhecimento nos alunos como se eles fossem cofres vazios, passivos. E para Freire, isso não é só um jeito de ensinar, é uma ferramenta poderosíssima para manter as coisas exatamente como estão. E como isso funciona na prática? Bom, basicamente assim. Primeiro, o professor ensina, os alunos são ensinados. Ponto. Segundo, o professor sabe tudo, os alunos nada. E terceiro, o professor é o sujeito da ação e os alunos são só objetos. É uma hierarquia bem clara que, claro, desestimula qualquer pensamento crítico. Então, qual é a consequência disso tudo? Essa abordagem simplesmente sufoca a criatividade, a consciência crítica. Ela forma estudantes que se adaptam, que são fáceis de gerenciar, o que, no fim das contas, serve como uma luva para os interesses da opressão. Afinal, produz pessoas que aceitam a realidade sem questionar. Mas o Freire não era de só apontar o problema. Ele também veio com a solução. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda, contrastando o modelo bancário com a visão dele, que ele chama de prática da liberdade. Então fica a pergunta, né? Se a educação bancária é a ferramenta da opressão, qual seria então a ferramenta da liberdade? E a resposta de Freire é ao mesmo tempo simples e muito poderosa: diálogo. É isso. É através do diálogo que a verdadeira educação, a educação libertadora, pode acontecer. A diferença entre os modelos é gritante. Na educação bancária, o professor deposita. Já na problematizadora, professor e aluno investigam juntos. Os alunos deixam de ser objetos passivos e se tornam pensadores ativos, críticos. E o conteúdo? Ah, ele não é mais algo distante. Ele está enraizado na vida real, na experiência. E o objetivo não é mais só aceitar o mundo, mas sim transformá-lo. E um motor que faz tudo isso girar tem um nome bem conhecido: conscientização.
É o processo de desenvolver uma consciência crítica. Mas, não é só sobre a própria realidade. É também sobre a capacidade que cada um tem de transformar essa realidade. Não é só se dar conta, é entender que é possível agir para mudar. Tem uma citação icônica do Freire que amarra essa ideia perfeitamente. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a educação é um ato de colaboração, uma troca. A gente aprende junto. Isso tudo nos leva ao grande objetivo final de todo esse projeto pedagógico e também político do Freire: restaurar a nossa humanidade. Mas atenção aqui, porque essa é uma distinção fundamental. O objetivo da libertação não é, de jeito nenhum, simplesmente inverter os papéis. Não é fazer com que os oprimidos de ontem se tornem os novos opressores de amanhã. A meta é outra coisa. É o que essa citação descreve. É o nascimento de uma pessoa nova, alguém que não é mais opressor, nem oprimido, mas sim uma pessoa em um processo constante de libertação. É superar essa contradição. Então, para a gente amarrar os pontos principais que vimos aqui, primeiro, a opressão é um processo que desumaniza todo mundo. Segundo, a educação tradicional, a bancária, pode acabar reforçando essa opressão. Terceiro, a educação problematizadora, que acontece pelo diálogo, é uma prática de liberdade. E, por fim, o objetivo de tudo isso é restaurar a humanidade para todos. E a gente termina com uma pergunta, uma provocação para a gente pensar. Como é que os princípios do diálogo e da consciência crítica do Freire podem ser aplicados no nosso aprendizado, na nossa sociedade, hoje em dia? Uma questão que, mais de 50 anos depois, continua tão urgente quanto na época em que foi escrita. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.